pregação dessa noite será no texto de Jeremias, capítulo 28. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, página 870. Jeremias, capítulo 28, versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azure, profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo. Assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor: você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra não falha. A tua palavra é viva e verdadeira. E nós estamos diante dela, Pai. Ilumine os nossos corações através do teu Espírito, para que a gente possa ver essa esperança a qual cantamos, a esperança da glória de Cristo em nós, por meio da obra salvadora do nosso Rei e Salvador. Que o Senhor use o nosso tempo aqui diante da tua palavra, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Nem sempre o que é certo a se fazer é o mais fácil a se fazer. Da mesma forma, nem sempre o caminho da obediência é o caminho do conforto. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes o caminho aparentemente mais fácil e mais confortável tem como destino dor, sofrimento, tristeza e morte.
E essa realidade, ela é aplicada em um dos provérbios da Bíblia. Olha o que o autor fala sobre o pecado da imoralidade sexual. Provérbios 5. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Em Provérbios 5, do 3 ao 5, a estrada que tem como entrada a doçura do mel, tem como destino o próprio inferno. E essa verdade bíblica nos ensina que, quando nós estamos diante de uma bifurcação na nossa vida, e nós precisamos tomar um caminho, o conforto, ele não deve ser um parâmetro decisivo. O próprio Jesus disse a respeito da salvação: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Pelo fato de o conforto não ser um parâmetro seguro para que a gente tome as nossas decisões, existe um problema na vida do ser humano. E o problema é que o ser humano, por conta da queda, ele tem dificuldade em lidar com a adversidade, em qualquer natureza. Nós temos dificuldade em encarar o sofrimento. Nós temos dificuldade em lidar com o que não é confortável. E não é à toa que Jesus nos adverte exatamente sobre acumularmos bens na terra. Sobre as nossas preocupações, ele diz: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Ele nos adverte porque essa é exatamente uma dificuldade para nós. Jesus sabe da tendência pecaminosa do nosso coração de lidar com os bens e com as preocupações e as condições dessa vida aqui na terra. Então, se isso é verdade, se o ser humano tem dificuldade em lidar com a adversidade, é igualmente verdadeiro que Deus faz com que o ser humano passe por adversidades na vida. E Deus faz isso por diversas razões. A ausência das adversidades nesse mundo nunca foi uma promessa do Evangelho. O Salmo 23, no verso 4, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, o vale da sombra da morte, ele é um caminho possível no trajeto da ovelha, mesmo ela com o bom pastor. O vale da sombra da morte não foi excluído do trajeto. Em João 16, versículo 33, Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mais uma vez, a adversidade não foi excluída do trajeto cristão. Então aqui nós temos 2 fatos que evidenciam um contraste. O primeiro fato é que o ser humano tem dificuldade de encarar as adversidades. E o segundo fato é que Deus faz com que o ser humano passe exatamente por adversidades. E estes 2 fatos, então, desses 2 fatos, surgem um terceiro, que é uma consequência. A desobediência ao Senhor é frequentemente oferecida como um prato recheado de conforto. Se é verdade que o povo de Deus frequentemente é chamado a obedecer o Senhor, passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto, também é verdade, consequentemente a isso, que com frequência as tentações ao crente rondam em desobedecer ao Senhor por caminhos com aparência de conforto. Vocês se lembram do Senhor Jesus sendo tentado no deserto? Lucas, no capítulo 4, narra essa história e ele diz que Jesus ele foi levado ao deserto cheio do Espírito. E ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. E Lucas diz que Jesus nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Qual foi a primeira tentação do diabo a Jesus com fome? Comida.
Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, acabe com o seu desconforto, desobedeça ao seu Deus, o seu Pai. Então, a tentação da desobediência, muitas vezes, usa uma máscara chamada conforto. O conforto, muitas vezes, é uma máscara do caminho para o pecado. Ele se apresenta como uma falsa imagem de esperança. Mas a desobediência não pode ser esperança. O pecado nunca pode ser uma verdadeira esperança. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Que esperança essa mensagem de desobediência poderia trazer? Nenhuma. Pode ter lábios de mel e palavras suaves como o azeite. Mas os pés da desobediência descem para a morte e os passos conduzem para o inferno. Então, por trás dessa máscara pecaminosa do conforto, o que nós encontramos, na verdade, é uma falsa esperança. É uma mentira que leva à morte. E por isso o título desse sermão, Falsa Esperança, a mentira leva à morte. Essa realidade ela está sendo retratada na narrativa aqui de Jeremias 28. Nesse trecho bíblico, nós temos o povo de Deus, Israel, que nesse cenário específico é especificamente o povo de Judá, o mensageiro de Deus, profeta Jeremias, a mensagem de Deus, que é um chamado à obediência por meio do sofrimento, e o adversário de Deus, um profeta falso, que traz uma mensagem falsa, pintada de uma esperança falsa, que leva à morte. Mas a morte não é falsa, a morte é verdadeira. E nessa noite eu gostaria de ver com vocês nesse texto, então, primeiro o contexto da falsa esperança apresentada aqui no capítulo 28 de Jeremias. Segundo, a mensagem da falsa esperança nesse texto. E terceiro, a resposta da verdadeira esperança pregada por Jeremias. Vamos começar então no versículo 1 e entender qual era o contexto do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 28, versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. O ministério do profeta Jeremias, se você olhar lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz que aconteceu desde o 3º ano do reinado de Josias, rei de Judá, até o 11º ano desse rei aqui do capítulo 28, Zedequias. O ministério começa durante o período de um rei fiel ao Senhor, o rei Josias. Mas o trecho em que nós estamos, no capítulo 28, acontece nas mãos de um rei rebelde ao Senhor. Zedequias não foi um rei fiel ao Senhor. Judá não estava mais sendo governada por homens que temiam a Deus. O povo e os reis de Israel haviam quebrado a aliança com o seu Deus. E isso teria consequências. Eles passavam por sofrimento consequente de seus pecados. Especificamente aqui no contexto do reinado de Zedequias, Judá estava em processo de ser dominada pelo Império Babilônico. 2 grupos do povo de Judá já haviam sido exilados para a Babilônia. E o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia, estava sofrendo. O povo de Israel, que ainda estava em Jerusalém, também estava sofrendo. O sofrimento era uma marca do povo de Israel nesse período. E esse sofrimento ele seria agravado por conta das demais desobediências do povo. Mas em meio a esse cenário terrível de pecado e desobediência e homens que não amam e são fiéis ao Senhor, existe um homem, um profeta chamado Jeremias. E o profeta Jeremias ele tem uma mensagem a ser dita ao povo nesse contexto. Se você olhar aqui no versículo 1, o versículo começa dizendo, no mesmo ano. Por que o Jeremias começa dizendo no mesmo ano? Porque no capítulo 27, que é o capítulo anterior, ele narra acontecimentos desse mesmo ano que se passa no capítulo 28. E no capítulo 27, o que a gente vê são reis de nações pagãs indo até Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. E o propósito desse encontro dos reis pagãos com os Zedequias era fazer uma aliança de oposição
ao domínio da Babilônia. Mas estes não eram os planos do Senhor. Naquele momento, Deus estava julgando os povos por meio da Babilônia, inclusive Israel, que era o povo de Deus que tinha quebrado a sua aliança. O propósito do Senhor era usar, inclusive, Nabucodonosor como seu servo, como instrumento de julgamento. E Deus envia, então, uma mensagem aos reis. Jeremias capítulo 27, versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoeiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. Porque eles profetizam mentiras, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Então a mensagem de Deus para os reis pagãos é que eles se submetam a Nabucodonosor. Esse é o plano de Deus. Era um período de julgamento e ele ia fazer isso. Ele ia julgar também a Babilônia, mas naquele momento a Babilônia era o seu instrumento de julgamento. E essa palavra não era só para as nações pagãs, também era para o povo de Deus. Olha o versículo 12. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Porque é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam essas coisas. A mensagem do Senhor era clara: se sujeitem à Babilônia. O povo de Deus havia pecado contra o Senhor, eles não se arrependeram diante da mensagem dos profetas, e agora o que eles deveriam fazer era obedecer, se submetendo, se sujeitando ao julgamento do Senhor através do domínio babilônico. Este era o plano de Deus para aquele povo naquele momento. Deus estava por trás de tudo. Ele foi tão gracioso que até com os povos pagãos, ele disse o que ele faria. Os povos, todos os povos, especialmente Israel, eram chamados a obedecê-lo. Nesse mesmo contexto, no início do reinado de Zedequias, nesse cenário, nos é apresentado também outro homem, com o nome de Ananias, filho de Azur e profeta também na cidade de Gibeão. Só que esse profeta
trazia uma outra mensagem para o povo. Volte para o capítulo 28. Olha qual que era a profeta de Ananias. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia. Diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Vocês percebem a divergência das mensagens? Jeremias dizia, em nome de Deus, que Judá deveria se submeter ao jugo da Babilônia. Ananias dizia também, em nome de Deus, que o próprio Deus quebrou o jugo da Babilônia. As mensagens eram completamente opostas. E a pergunta natural que surge desse contexto é: qual mensagem é mais agradável de se ouvir? Qual mensagem apresenta um cenário mais confortável? Você se submeter a uma nação pagã em exílio, ou você ser liberto de uma nação pagã e do exílio? O profeta Ananias, ele se dizia profeta, ele falava em nome de Deus como um profeta. Mas a pergunta é, ele era realmente um verdadeiro profeta? Ananias e a sua mensagem trazia de fato palavras do Senhor? De fato era uma profecia verdadeira? Olha o que Jeremias responde para ele, versículo 6. Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. A primeira parte da resposta de Jeremias, ele se contém em desejar que as palavras de Ananias se cumprissem. Afinal de contas, Ananias se dizia profeta e ele falava em nome de Deus e ele trazia uma mensagem de paz. Então, Jeremias, ele diz amém, que assim seja, que o Senhor confirme essas palavras. Mas a resposta dele não para aí. Olha como ele continua respondendo. Mas ouça bem esta palavra, versículo 7. Que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Jeremias, ele sabia que existia uma divergência de informação na mensagem que ele levou para o povo e na mensagem que Ananias levou para o povo. Mais do que divergência de informação, era uma divergência de verdades. E o que acontece é que não é possível existir divergências de verdades. Deus não é contraditório, ele não nega a si mesmo. Ou Deus disse uma coisa, ou Deus disse outra. Há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ou Jeremias ou Ananias. Alguém tinha que estar errado nessa história. Alguém profetizava mentiras. E muito parecido com esse cenário são os tempos que a gente vive hoje. Existe um vento de doutrina que está à nossa volta, dizendo que não existe verdade absoluta. Uma ideia de que você pode ter a sua verdade, eu posso ter a minha verdade, e tudo é verdade, não importa as contradições. E eles ainda dão um passo a mais e dizem que, assim como existem diversas verdades, todos os caminhos levam a Deus. Porque, de fato, não existe uma verdade. Essa afirmação, essa filosofia dos nossos tempos, ela é problemática em si mesma. Porque quando você diz que não existe uma verdade absoluta, você parte do pressuposto que essa afirmação é uma verdade absoluta. As pessoas que dizem que não existe verdade absoluta, elas dizem como se essa fosse a verdade. Ou seja, isso é uma incoerência. Se não existe verdade absoluta, então essa pessoa que diz que isso é uma verdade não pode estar correta.
Porque não existe verdade. O que ela fala não pode ser uma verdade. Essa afirmação ela deve ser contestada pela sua inconsistência, mas ela também deve ser negada por ser uma mentira. Existe sim uma verdade absoluta. Essa ideia, essa filosofia, na verdade, ela deveria ser chamada de a mentira absoluta. Porque é uma mentira, é uma falsa afirmação. E, meus irmãos, não caiam neste ensino. Jovens, vocês que estão na faculdade, no ensino médio, nos seus relacionamentos sociais, eu tenho certeza que vocês estão sendo bombardeados de ensino desse tipo, de que não existe uma verdade. Você não pode dizer o que é certo ou o que é errado, porque depende. Depende, pode ser certo para você, errado para o outro, certo para você. Fuja desse vento de doutrina. Uma hora ele vai passar, como todos os outros ventos de falsos ensinos que passaram pelo tempo. Existe sim uma verdade. Essa verdade é a única verdade. Ela é uma verdade absoluta e ela tem existido por toda a história. Terra e céu passarão, mas a palavra do nosso Deus permanecerá. Ou a mensagem de Jeremias, ou a mensagem de Ananias é verdadeira. Uma delas é uma falsa esperança. E o que Jeremias vai fazer para resolver essa divergência, esse problema, ele vai usar exatamente a verdade absoluta. Ele usa a palavra de Deus, ele usa a lei de Deus. Esse é um instrumento que todos nós devemos peneirar todas as filosofias. A palavra de Deus é o crivo, é o critério que vai categorizar qualquer outra filosofia como verdade ou como mentira. Jeremias, ele responde nessa segunda parte da sua resposta, usando um texto que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 18. Volte lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 18. Olha o que o Senhor diz através da sua palavra. Versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. O que Jeremias faz no final do versículo 9, ao dizer, o profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir, é o que a lei de Deus diz. Ele está usando a própria Bíblia, a própria verdade absoluta, para peneirar a profecia de Ananias. Você está profetizando paz, e essa mensagem é diferente da mensagem que Deus me disse. Então vamos ver se a sua palavra se cumprirá como o Senhor ensinou em Deuteronômio 18. Jeremias usa o crivo da palavra. Se a profecia, se o que Ananias falou se cumprisse, era uma profecia verdadeira. Se o que ele falou não se cumprisse, era uma profecia falsa. E nesse caso, o falso profeta deveria ser morto, como nós lemos aqui em Deuteronômio. Mas Jeremias ele faz um segundo comentário. Volte lá para o texto de Jeremias 28. Jeremias ele faz um segundo comentário muito importante na sua resposta. Ele também chama Ananias a olhar para a história, para a tradição. Ele chama Ananias a olhar para os profetas que passaram antes deles. Versículo 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. O que Jeremias faz é um bom exercício para todos nós fazermos, é um exercício de humildade, de prudência. Nós precisamos nos lembrar que nós não somos os primeiros cristãos da história. Jeremias e Ananias não eram os primeiros profetas. A história acontece antes da gente. O Senhor usa para hoje, nós aqui, mais de 2000 anos de história da igreja.
o Senhor vem conduzindo o povo dele por toda a história. Então, quando a gente vai tomar posição sobre algum assunto, ou decidir o que a gente vai fazer com a nossa vida, é no mínimo, para dizer no mínimo, prudente, nós pararmos e ouvirmos o que teve a dizer os nossos irmãos do passado. O que disseram os pais da igreja, o que disseram os reformadores, o que disseram os puritanos, como o povo de Deus entendeu a sua palavra e como eles viveram as suas vidas. E assim, à luz das Escrituras, o Senhor usa a história da igreja para nos ensinar e nos guiar nas nossas decisões. A história da igreja tem grande valor. E quando Jeremias olha para a história dos profetas e chama Ananias a fazer isso, o que ele via era um contexto de mensagens difíceis, profecias pesadas, guerra, calamidade, peste, contra grandes reinos e muitas terras. O chamado do profeta bíblico não era um chamado para uma vida de celebridade. Via de regra, a vida dos profetas eram marcadas por perseguição, justamente porque eles traziam mensagens difíceis ao povo. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 26, sofreu grandes ameaças de morte. E por conta disso, os profetas tinham uma luta interna muito grande em receber o chamado de profeta. A gente lembra da história do profeta Jonas e tantos outros. Se nós passarmos tempo lendo o livro de Jeremias, nós vemos a luta interna que ele tinha em receber o seu chamado de profeta, porque não era uma vida fácil de celebridade, como muitos hoje que se dizem ser profetas vivem. A vida dos profetas bíblicos era marcada de muitas perseguições e sofrimentos. Então, resumindo, a resposta de Jeremias a Ananias foi trazer à tona o que realmente era uma profecia verdadeira, a partir de Deuteronômio 18, e o que realmente era profeta de verdade, a partir da própria história e dos testemunhos dos profetas. E diante desse forte bíblico argumento do profeta de Deus, Ananias, o outro profeta, faz uma tréplica. Jeremias capítulo 28, do versículo 10 ao 11. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante da exortação de Jeremias, o que Ananias faz é tomar uma outra atitude característica dos profetas. Ele usa o simbolismo. Ele reforça que a mensagem dele é verdadeira e ele faz isso através de um simbolismo. E para ficar mais claro o quanto a sua mensagem era o oposto da mensagem de Jeremias, o seu ato simbólico é um confronto direto ao ato simbólico de Jeremias. Nós lemos agora de pouco no capítulo 27, que quando Deus ordenou Jeremias levar uma mensagem aos reis, Deus também ordenou que, como de forma simbólica, Jeremias ele fizesse cangas com couro e canzis e carregasse no pescoço. O que é uma canga? A canga na Bíblia também é conhecida como jugo. É um instrumento de madeira que é usado para unir 2 animais, especialmente os bois, para que eles andem no mesmo compasso. Então Jeremias, ele andava pelas ruas com a canga de madeira no pescoço para simbolizar a sua mensagem de que o povo deveria se submeter ao compasso da Babilônia, ao compasso de Nabucodonosor. Eles deveriam servir e se sujeitar à Babilônia. E o que Ananias então faz é agir mais uma vez como um profeta. Ele pega um ato simbólico, ele tira a canga de Jeremias, quebra e diz mais uma vez que o povo de Deus estaria livre da Babilônia em 2 anos. Totalmente oposto ao que Jeremias falava. Ananias era chamado de profeta, ele falava como profeta e ele até agia como profeta. E essa parece ser uma postura muito comum dos falsos mestres de hoje e dos tempos bíblicos. Eles agem de forma sorrateira. Eles buscam sempre confundir o povo de Deus. Eles misturam verdades bíblicas com heresias, com mentiras.
Paulo diz lá em Efésios 4, que nós lemos, que os falsos mestres agem com artimanhas e astúcia que induz ao erro. Em Tito 1, ele diz que os falsos profetas em Creta falavam coisas sem sentido, enganavam os outros e pervertiam casas inteiras. O apóstolo João diz que os falsos mestres saíram do meio do povo de Deus, mas não era do povo de Deus. E o nosso Rei Senhor Jesus diz que os falsos profetas são como lobos vorazes disfarçados de ovelhas. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Não se deixem levar por aqueles que se dizem homens de Deus, falam em nome de Deus, mas fogem da palavra de Deus. Fujam dos falsos mestres e corram para os homens fiéis ao Senhor. Corram para aqueles que temem o Senhor e são fiéis à sua palavra. Corra para igrejas que são fiéis ao Senhor. Não negocie o tempo que você é exposto a um falso ensino. Não negocie o tempo que você é exposto a um ensino ambíguo, a algo que parece duvidoso, parece que tem verdade, mas parece que tem mentira. Corra dos falsos mestres, corra para o povo de Deus. E depois desse confronto, Jeremias ele responde com mansidão e com humildade. Olha qual que foi a reação do profeta Jeremias no versículo 11. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Jeremias ele tinha que esperar agora o próprio critério de Deus. Deus mostraria se a palavra de Ananias era mentira ou verdade. Se cumpriria ou se não se cumpriria. Então o que ele faz? Ele vai embora esperando no Senhor. E o Senhor não tarda para responder ao seu povo. Ele não deixa o povo dele desamparado. Ele não deixa cada um com a sua falsa verdade, com a sua mentira. Ele traz luz pela sua palavra e mostra qual é a verdade e qual é a mentira. Então agora Deus intervém nesse confronto e fala com o verdadeiro profeta, o profeta Jeremias. Versículo 13. Vamos pegar ali no finalzinho do 12, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias, dizendo: assim diz o Senhor. Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Ficou claro pelo Senhor, pela palavra do Senhor, Ananias era o falso profeta. A sua falsa esperança, proclamada ao povo, não passava de mentiras. E essa mentira teria consequências. Na resposta do Senhor que nós lemos, nós podemos ver duas consequências de toda essa situação. Uma consequência é para todo o povo de Deus e outra consequência é para o falso profeta. A primeira consequência é para todo o povo. Primeiro nós precisamos notar que o povo de Deus sempre esteve presente nessa história. No versículo 1, nós vemos que Ananias falou com Jeremias na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Depois Jeremias respondeu no versículo 5, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. No versículo 11, quando Ananias quebra a canga de Jeremias, ele fala na presença de todo o povo. O povo de Deus estava presente em todo esse confronto. E se nós voltarmos mais uma vez para o capítulo 27, no versículo 16, Deus não enviou só uma mensagem para os reis, ele enviou uma mensagem para o povo. 27, 16.
Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade se torne um montão de ruínas? O Senhor falou ao povo. Ele falou que haveria falsos profetas que pregariam uma mensagem diferente da mensagem do profeta Jeremias. E o que ele diz para o povo é: não ouçam os falsos profetas, porque eles profetizam mentiras. E o que Deus chama de falsa profecia foi exatamente a mensagem que Ananias pregou. Deus fala no versículo 16 do capítulo 27, que a mensagem era que os utensílios da casa do Senhor, que haviam sido levados para a Babilônia, seriam trazidos de volta. Essa era a falsa profecia. No capítulo 28, versículo 2 e 3, essa é exatamente a profecia de Ananias. Deus deixou claro para o povo dele a quem eles deveriam obedecer. Qual era a palavra do Senhor. E o que Ananias estava fazendo era muito sério. Não era só uma divergência. O que Ananias estava fazendo com essa mensagem, oposta à mensagem do Senhor, ele estava dizendo que Deus não havia de julgar o povo de Judá, que Deus iria libertar o povo. Mas Deus tinha dito que o povo tinha pecado. Então, se Deus disse que o povo tinha pecado, e agora Ananias diz que Deus não iria julgar o povo, essas duas informações só podem se conciliar de duas formas. Uma, de fato o povo pecou, mas Deus não liga para o pecado, então por isso ele não vai julgar. Ou a outra, o povo não pecou, e por isso não vai ter julgamento. E isso faz de Deus um mentiroso, porque Deus disse que o povo pecou. Seja qual for, qualquer uma dessas conclusões, a mensagem de Ananias era uma ofensa direta contra o Deus Santo. Dizer que Deus não liga para o pecado ou dizer que ele é mentiroso. O que é pior? Terrível. Terrível aqueles que ofendem a santidade do Senhor. Essa definitivamente não era a mensagem de Deus para o povo dele. O que ele havia falado é que o povo tinha quebrado a aliança. O povo tinha pecado. E existe julgamento sobre o pecado. O Deus Santo é um Deus gracioso. Ele deixou claro, ele avisou o povo de qual que era a verdadeira mensagem, qual que era a mensagem mentirosa, e ele ainda mostrou qual seria o destino da verdadeira e da mentirosa. Primeiro ele fala que se o povo ouvisse a mensagem de Jeremias, de se submeter ao jugo da Babilônia, o caminho desse sofrimento, de submissão a uma terra pagã, teria como destino a vida. Olha lá, capítulo 27, versículo 17. Não deem ouvidos ao que eles, os falsos profetas, dizem. Sirvam o rei da Babilônia, ou seja, me obedeçam, e vocês viverão. Está claro, obedeça a minha palavra e o destino é a vida. É sofrimento. A minha palavra, o meu plano agora para vocês é sofrimento, mas o destino é a vida. Por outro lado, ele também deixa claro qual que era o destino da falsa esperança de Ananias, esse caminho que parecia ser confortável. Não vamos nos submeter a uma terra pagã. Capítulo 27, versículo 13. Porque é que você e o seu povo morreriam, olha o destino, morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia. Meus irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Qual que é o dilema que o povo tem? É uma questão de obediência e desobediência ao Senhor. Uma questão de aceitar o sofrimento e ser fiel ao Senhor, ou escolher o que parece ser mais fácil e confortável e desobedecer o Deus Santo e Justo. E qual foi a resposta do povo de Israel? Qual foi a postura que o povo adotou? Nós vemos isso respondido no capítulo 28, na resposta, quando Jeremias fala para Ananias, versículo 15. O Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em
mentiras. O povo, sabendo que aquela era uma mensagem de mentira que levaria à morte e à destruição, eles confiaram em Ananias. O povo confiou numa falsa esperança. O chamado à desobediência que Ananias fazia ao povo de Deus era mascarado com um conforto, era pintado como uma falsa esperança e fez com que o povo mais uma vez pecasse contra o Senhor. E isso teve consequências para o próprio povo. Uma sentença ainda mais pesada foi decretada sobre eles. O jugo de madeira que eles carregariam agora havia sido trocado por um jugo de ferro. Por conta da desobediência do povo que confiou nas mentiras de Ananias, o sofrimento seria ainda maior debaixo do poder babilônico. E se você depois continuar lendo a história narrada em Jeremias, olha alguma das coisas que aconteceram com o povo de Israel por conta da desobediência. O exército babilônico invadiu e saqueou Jerusalém. O rei Zedequias, ele tentou fugir, mas ele foi capturado e preso pelos babilônicos. Os filhos de Zedequias foram mortos diante dos seus próprios olhos. Nabucodonosor mandou matar também todas as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e levou o rei acorrentado para a Babilônia. Queimaram o palácio, as casas do povo, derrubaram as muralhas de Jerusalém e o que sobrou de toda essa destruição do povo foi levado cativo para a Babilônia, com exceção dos mais pobres. A desobediência em resistir à Babilônia, pintada por essa falsa esperança de liberdade que Ananias falava, parecia ser mais confortável que a submissão voluntária do povo, mas acabou terminando em sofrimento e dor para o povo desobediente de Israel. Agora, por que, meus irmãos? Por que nós somos tão tentados a desobedecer o Senhor, mesmo tendo os nossos olhos abertos e o nosso coração regenerado? Por que nós continuamos sendo tentados a desobedecer ao nosso Rei? Por que os nossos olhos são tão atraídos pelos falsos prazeres do pecado? Pelos caminhos que parecem mais fáceis e mais confortáveis? Por que isso acontece especialmente quando passamos pelo sofrimento como povo de Israel? Por que nós chegamos a dar ouvido às falsas esperanças, mesmo quando nós sabemos pelo próprio Deus e a sua palavra que o destino delas é a morte? É uma pergunta difícil e dolorosa para nós que amamos o Senhor. Mas o próprio profeta Jeremias nos dá uma direção. Ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ele diz isso no capítulo 17, no versículo 9. Esse é o coração humano, enganoso e corrupto. Mesmo nós, regenerados, ainda temos resquícios dessa velha natureza que nos torna capazes de pecar contra o nosso Salvador. Mas por sermos também regenerados, o Senhor, pelo seu Espírito, que habita no povo dele, em cada crente, ele também capacita os crentes para não serem dominados pelos desejos de um coração corrupto. Não como Israel, não como Ananias, mas como Cristo, o verdadeiro Israel, o verdadeiro profeta. Cristo, que cheio do Espírito, foi ao deserto e venceu as tentações. Nós temos a promessa de que os crentes, por conta do Espírito de Deus que habita em nós, somos capazes de resistir ao diabo, com a promessa de que ele fugirá de nós. Meu irmão amado, minha irmã amada, que está lutando contra o pecado. E talvez você está aqui hoje, logo após ter abraçado o pecado. Olha o que o apóstolo Tiago te chama a fazer. Vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, meus irmãos que lutam contra o pecado, sujeitem-se a Deus,
mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O apóstolo Tiago fala com os crentes nesse texto. Não importa, meu irmão, não importa quão difícil seja a ocasião, não se apegue às falsas esperanças. O Senhor nos dá cada vez mais graça. Não se deixe levar pela ilusão do que é mais fácil a se fazer, do que é mais confortável. Chegue perto do Senhor e Ele se chegará a você. Não se deixe levar pela ilusão da doçura do mel. Limpe as suas mãos e purifique o seu coração. Não deixe que a fome no deserto te faça cair na tentação de Satanás, te dizendo como você obtém o pão. Não seja como crianças, levado de um lado para o outro por vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro. Nós lemos em Efésios 4, Paulo dizendo que o que ele usa para que nós não sejamos como crianças levadas por vento de doutrina é a própria igreja. Ele levanta homens com dons e talentos para servir a igreja, para que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. É possível você dizer não ao pecado se você caminhar com o povo de Deus. Não caminhe sozinho. Não lute contra os seus pecados sozinho. Não fique sozinho tentando discernir se a proposta que está diante de você é falsa ou uma verdadeira esperança. Corra para o Senhor. Corra para o povo de Deus. Acredite, meu irmão amado. É melhor você se submeter ao sofrimento do jugo da Babilônia, ciente que você terá a vida, do que você optar pelo falso prazer e conforto de resistência e encarar a morte e a destruição. E eu não estou falando sobre salvação pelas obras. Eu estou falando de um povo que foi salvo pela obra de Cristo e é chamado a viver em santidade. É um povo chamado a viver em obediência. Aqueles que não tiveram o coração regenerado, não existe nenhuma expectativa de arrependimento. A punição do pecado, o salário, é a morte. E foi o que aconteceu com Ananias. O profeta morreu como previsto pela palavra do Senhor. Era isso que tinha dito em Deuteronômio 18. E em Deuteronômio 13 diz a mesma coisa. E a linguagem é até parecida com o que Jeremias usou. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Jeremias falou a mesma coisa para Ananias. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Ananias, o falso profeta, que pregou rebeldia contra o Senhor, morreu conforme a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer mais 2 últimas aplicações sobre o fim que levou Ananias e sobre a verdadeira esperança, e assim caminhar para a conclusão. A primeira aplicação é mais uma exortação contra os falsos profetas. Meus irmãos, falar em nome de Deus não é brincadeira. Nunca foi brincadeira. Dizer que Deus disse algo, se passar como representante de Deus diante do povo, é algo muito sério. Nós estamos falando de um Deus que é santo, santo, santo. Perfeitamente santo em todos os seus atributos. Alguém se levantar e se colocar como um representante de Deus, dizendo em nome dele, é extremamente sério. E alguém que faz isso para enganar o povo de Deus, querendo afastar o povo dele dos seus caminhos, é imensuravelmente sério. Eu não consigo imaginar, diante do Senhor, da sua santidade, o tamanho da ira, da gravidade que está sobre essas pessoas que enganam o povo de Deus. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Por um lado, as consequências contra a rebeldia do povo de Deus levaram tempo para acontecer. Deus ele deixou Jeremias no meio do povo, pregando e chamando as pessoas ao arrependimento. Porque essa é a expectativa dos crentes. Nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós caímos, mas existe uma expectativa que o verdadeiro crente, ele não vive na prática do pecado sem arrependimento. Então o Senhor deixou Jeremias no meio do povo, um povo rebelde, pregando o arrependimento. Por outro lado, com o falso profeta Ananias, que não fazia parte do verdadeiro povo de Deus, a consequência foi rápida. Ele morreu naquele mesmo ano, depois de 2 meses dos acontecimentos aqui de Jeremias 28. Mais uma vez, meus irmãos, não dê ouvidos aos falsos profetas. E a minha segunda aplicação é sobre a verdadeira esperança. A narrativa de Jeremias 28 tem uma aplicação muito clara para o povo de Deus, que é sobre a vida em obediência, sobre a vida em santidade. Deus está falando de forma clara para Israel e para todos nós aqui hoje, BJM. Não troquem a santidade do Senhor pelos falsos prazeres do pecado. Mas enquanto Deus trata essa aplicação com o seu povo, Ele também usa toda essa história para que a verdadeira esperança fosse pregada para aqueles que não o conheciam, para os povos pagãos. Na história da falsa esperança proposta pelo profeta Ananias, temos a verdadeira esperança na qual o profeta Jeremias cria. O que Ananias estava propondo, qual que era a mensagem de Ananias? Era a liberdade, de que o povo seria liberto. E essa é uma verdade, o povo seria liberto. Essa também era uma verdade pregada por Jeremias. Mas o falso profeta, ele queria essa liberdade por meio da porta larga e do caminho espaçoso que conduz à perdição. Ele não queria o sofrimento, ele queria com as próprias mãos quebrar o jugo da condenação, que foi o que ele fez simbolicamente. Mas esse, meus irmãos, não é o caminho de Deus para a libertação do povo. O caminho de Deus é por meio de uma porta estreita, um caminho apertado. O caminho da salvação é por meio do sofrimento. Mas o que o falso profeta Ananias não cria era que o jugo que estava sobre o povo de Deus, o próprio Deus tomaria sobre ele mesmo. O próprio Deus encararia o sofrimento proposto para a salvação do seu povo. Nem Ananias, nem Jeremias, nem eu e nem você, nenhum de nós conseguimos quebrar o jugo da condenação com as nossas próprias mãos. O que Deus faz, então, é enviar o seu próprio Filho, o verdadeiro profeta prometido, que todos os verdadeiros profetas do Antigo Testamento apontavam para ele. Jesus, o Cristo, ele vem, como apontou Jeremias, e ele toma o jugo representando o seu próprio povo. Ele coloca sobre os seus próprios ombros o verdadeiro madeiro. Ele cumpre a obediência que é proposta ao povo e ele paga a pena da desobediência que nós cometemos. Na cruz do Calvário, Jesus carrega o peso do jugo de ferro da ira de Deus. E com o poder do sangue dele, ele despedaça o jugo que estava sobre o pescoço do seu povo. Não foi através de um caminho fácil e confortável. Jesus o fez através do maior caminho de sofrimento que poderia existir. Ele abraça o sofrimento em obediência ao Pai, ele paga a condenação em amor ao seu povo e nos oferece a verdadeira paz e a verdadeira esperança. Esta sim é a esperança, aquela que tem o destino à vida eterna. Esta sim é a verdade a qual você deve se apegar. Meu amigo, meu irmão, não perca tempo na sua vida crendo em falsas esperanças. Mentiras que levam à morte não podem ser chamadas de esperança. A verdadeira esperança leva à vida eterna. E ela foi trilhada por meio de um caminho de sacrifício, por meio de uma morte de cruz, para que nele, no servo sofredor, nós pudéssemos ter a verdadeira paz eterna. E tendo paz com Deus,
você sim pode encarar qualquer sofrimento na sua vida. Você sim pode dizer não ao pecado e viver uma vida de santidade. Tendo paz com Deus, você pode sim passar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, porque o bom pastor está com você. Você pode sim encarar as aflições que tem nesse mundo, porque você sabe que o seu Salvador venceu o mundo. Você pode sim verdadeiramente cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E que embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo nós estamos, que apesar das aflições, feliz seremos com Jesus. Vamos orar? Senhor, é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É só no Senhor que nós encontramos a verdadeira esperança. Pai, eu oro por aqueles que aqui estão hoje e ainda não conheceram dessa verdadeira esperança. Aqueles que ainda não confiaram no nosso Rei Sacerdote que quebra o jugo da condenação. Que o Senhor abra os olhos, Pai. Que o Senhor regenere o coração e dê fé para que eles, junto com o povo, junto com o seu povo, Pai, que nós possamos dizer não ao pecado, dizer não às falsas esperanças, que o Teu Espírito nos encha, Pai, de poder, que o Teu Espírito nos encha de força para sermos fiéis ao Senhor, para glorificarmos o Senhor, vivendo vidas de santidade, que o Senhor nos encha, Pai, através da Tua palavra, através do Teu povo, que o Teu Espírito nos encha de força para a glória do Senhor, ó Pai. Que nós possamos cantar e viver a verdade do contentamento em Cristo, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém.